Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Você participa com a gente através do Facebook, pelas postagens, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência. A gente quer te ouvir, participe. E o programa de hoje fala sobre esporte e cidadania. E antes da gente começar eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero trazer para vocês um cenário que eu acho que é bem instigante para o assunto de hoje. Por que é tão importante para o desenvolvimento da cidadania investir na prática esportiva ainda na escola? Se a gente parar para prestar atenção, países, assim, vários países do mundo investem pesado na educação esportiva ainda no ensino fundamental. Por que é tão importante? Por que tem tanto investimento? Um estudo da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, revela que o investimento feito em esportes durante o período escolar tem retorno garantido na vida adulta. Entre os benefícios do esporte desde a infância estão a melhora na cognição. E aí, quando a gente fala em cognição, a gente está falando, por exemplo, em memória e em aprendizagem. E também no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como respeito, empatia e disciplina, né, entre elas. Esse conjunto, por exemplo, aumentaria possibilidades de sucesso na carreira e na vida acadêmica, uma vez que os esportes contribuem para um alto índice de liderança, autoconfiança e autorrespeito. Mas o que de fato é considerado esporte? Como diferenciar atividades físicas e práticas esportivas? Quem conversa com a gente sobre esporte, cidadania e desenvolvimento humano é Felipe Sigolo, secretário executivo adjunto do Ministério da Cidadania. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Obrigado, Felipe. Flávia. Obrigada pela sua presença. Felipe ocupou o mesmo cargo no Ministério da Educação e em São Paulo foi secretário estadual adjunto de Desenvolvimento Social. E Pedro Trengrause, advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, foi consultor da ONU para a Copa do Mundo FIFA de 2014 e é professor visitante em Harvard. Seja muito bem-vindo, Pedro, ao Hashtag Educa. Obrigada. Obrigado. Vamos começar, então, secretário, com seus anos de experiência à frente, tanto de educação quanto esporte e cidadania, né? Como a educação soma nessas áreas sociais que o Ministério da Cidadania tem, em parceria com o esporte? Olha, elas estão todas interligadas. Então, nos últimos anos, a gente conseguiu ter no Brasil a Base Nacional Comum Curricular. Então, a base são as habilidades e competências que cada aluno tem que ter em cada série. Hoje, quando o aluno do primeiro ano, ele sabe o que ele tem que se desenvolver em português, em matemática, período por período, disciplina por disciplina. Então, essas habilidades e competências estão padronizadas no Brasil inteiro, através desse documento importante, que é a Base Nacional Comum Curricular, e a atividade esportiva, a atividade física é parte disso. O desenvolvimento integral da pessoa passa pela atividade física, passa por desenvolver o seu corpo, ter atividade, seja com esporte ou na educação física mesmo na escola, mas isso é uma parte fundamental. Então, na educação, isso foi importante. Agora, no desenvolvimento social, na cidadania, no Ministério da Cidadania, a gente tem trabalhado esse conceito integral do desenvolvimento da criança, tanto pelo lado social, o lado cultural e o lado esportivo. Tudo isso complementa a formação dela, o desenvolvimento, para ela poder chegar no exercício depois profissional. E um dos programas mais importantes do Ministério, que o ministro Osmar Terra cuida pessoalmente, é o programa Criança Feliz, o programa que cuida da primeira infância. A gente faz visitação nas casas, principalmente do público do Bolsa Família. A primeira infância é a fase mais importante da vida de uma pessoa. Então, estudos mostram que cada real investido nessa fase, a gente deixa de gastar depois R$4. Então, é muito importante nessa fase o desenvolvimento da primeira infância. Então, é esse conjunto que a gente vem trabalhando. Pedro, na sua opinião, uma criança que tem contato com o esporte desde cedo, com os valores do esporte, né? Com a maneira do esporte,
formar, né, aquele atleta ou, enfim, até aquele praticante mesmo. Essa criança tem possibilidades, num futuro, de ter uma visão de cidadania mais ampla, do papel dela no mundo de uma forma mais ampla? Com certeza. A ONU tem, inclusive, pesquisas que mostram que o esporte na escola diminui a evasão escolar e aumenta, melhora o desempenho acadêmico. Só por aí já valia a pena. Só que o esporte bem trabalhado vai muito mais além. Imagina que através do esporte é possível trabalhar habilidades, valores importantes para a vida em sociedade. A gente teve um programa aqui no Rio de Janeiro, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que trabalhava as condições de empregabilidade de jovens em situação de risco. Porque, na verdade, mais do que ensinar um ofício, tem que ensinar comportamento, porque as pessoas que vêm dessas comunidades não têm tanta habilidade para a vida corporativa, para o ambiente do trabalho. Então, era mais importante do que simplesmente ensinar o que fazer, mas trabalhar o comportamento para que elas conseguissem manter o emprego. E isso funcionou muito bem. O programa foi replicado para mais de 17 países também com o apoio do BID e começou aqui no Rio de Janeiro. São muitos os exemplos que mostram que através do esporte se consegue trabalhar valores, habilidades, disciplina, trabalho em equipe, criatividade, solidariedade, enfim, é uma escola de vida realmente. Agora, a gente tem que saber trabalhar isso com essa perspectiva, não é simplesmente correr atrás da bola. Foi bom você falar em correr atrás da bola, porque a gente passa por fases, eu acho, no Brasil, né? O brasileiro é bom de futebol, a gente tem um talento nato, e hoje em dia a gente até tem visto o futebol passar por transformações, uma profissionalização grande em todas as áreas. Depois a gente teve a fase do tênis, a gente vai vivendo ondas, né, enfim, de práticas esportivas e do que seria a nossa natureza. E era isso que eu queria perguntar para vocês. Com uma costa tão grande que o Brasil tem, com espaços de campos que a gente tem, o brasileiro tem diferenças regionais muito grandes. A gente tem uma vocação para o esporte, naturalmente, pela experiência de vocês, por onde vocês passam, ou a gente ainda tem essa visibilidade maior nos grandes centros urbanos e aí isso se perde um pouco no país? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que tem uma vocação natural, sim, mas o que a gente tem buscado é profissionalizar mais, dar mais condições para os atletas, seja da base, então descobrir os talentos, incentivar que ele tenha condição de se desenvolver, de buscar alcançar uma performance melhor, e os de alto rendimento. Então, o financiamento todo, acho que do esporte no Brasil, acho que precisa ainda ser ajustado. A gente tem o Bolsa Atleta beneficia 6.200 atletas de todas as modalidades, desde da etapa básica, do nível escolar, até os pódios de nível internacional, Olimpíada, Copa do Mundo. Mas eu acho que ainda precisa de um fortalecimento melhor, uma estrutura. As Forças Armadas, o Exército, Marinha, Aeronáutica, eles têm programas de abrigar os atletas, de dar condição para os atletas treinarem. Às vezes ele já recebe a patente de sargento, já fica treinando ali, fica dedicado a isso. Muitos atletas olímpicos do Brasil são militares. Isso é repetido em outros países. E também o que a gente tem buscado agora é que as universidades se engajem mais nesse apoio, nessa formação, patrocinando o atleta, dando bolsa de estudo, ajudando nesse desenvolvimento, porque temos muitos equipamentos. O Ministério da Cidadania mesmo tem as estações de cidadania. Então, eu tive agora recentemente com o ministro Osmar Terra em Parnaíba, no Piauí. A gente tem lá uma pista de atletismo, tem lá uma quadra, isso tem no Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro também. Então, esse fortalecimento do atleta é importante, é isso que a gente tem buscado. Agora, o esporte educa? Com certeza, seja na própria atividade, na disciplina, no respeito, a convivência em equipe, o papel de cada um, trabalhar em conjunto, saber que, e mesmo nas modalidades individuais. Então, eu acho que todo esse conjunto ajuda muito no desenvolvimento, em todas as fases da vida, e a pessoa vai percebendo o potencial e onde ela pode chegar. A gente
como que a gente está com esse cenário, por exemplo, de formação de atletas no Brasil? O senhor deu alguns exemplos, né? Acho que essa participação da universidade é importante. Se a gente pegar, vou pegar aqui, por exemplo, os Estados Unidos, né? A prática esportiva ao longo de toda a formação escolar, mesmo que aquela criança, ao entrar na faculdade, não vire um atleta da universidade, mas o fato dela ter participado em algumas competições, etc. e tal, conta uma pontuação na aplicação dela, né? O Pedro gostou dessa observação. Eu gostei, mas eu queria propor uma reflexão para nós aqui. Quando o governo reuniu toda a área social num único ministério, e o Ministério do Esporte passou a fazer parte do Ministério da Cidadania, que reúne a cultura, que reúne a área social, a gente ficou com a esperança que a Constituição finalmente fosse cumprida, porque a Constituição deixa claro que a prioridade deve ser o esporte educacional. Então, a gente muitas vezes fica olhando para o topo da pirâmide, para os atletas de alto rendimento, que ganham as medalhas, que representam o Brasil, mas se esquece que o esporte para o poder público, para o interesse público, tem que ser o esporte de massa, tem que ser o esporte para todos, tem que ser o esporte na escola, tem que ser o esporte na família, não basta ter uma hora de aula de educação física. A família inteira tem que perceber que o esporte é importante para a saúde, é importante para a vida em sociedade, enfim. Essa mudança de perspectiva volta na sua primeira pergunta sobre a vocação do Brasil. O atleta que se destaca no Brasil é um herói, porque ele não tem estrutura nenhuma e consegue, mesmo assim, se destacar. E principalmente em esportes difíceis. O esporte que o Brasil tem mais medalhas é a vela. Imagina a dificuldade para um velejador se desenvolver no Brasil. Então, é fundamental, na minha opinião, que a gente amplie um pouco essa reflexão e traga o esporte para o lugar que ele precisa estar, que é o esporte para todo mundo. E aí sim, com todo mundo praticando esporte, a gente vai ter muito mais atletas na ponta. Se a gente só investe na ponta, a gente consegue ajudar um pouco mais aqueles heróis que conseguiram passar por esse funil inicial. Mas a nossa base ainda está muito restrita, porque a grande maioria das pessoas no Brasil não tem acesso à prática esportiva de qualidade. E esse investimento que a Constituição de 88 já determinava, agora, talvez, com o Ministério da Cidadania reunindo todas essas áreas, aconteça. Porque até hoje, a grande maioria dos recursos públicos que foi investido no esporte foi para o esporte de alto rendimento. Até porque nunca houve uma política transversal permitindo que o orçamento da educação, que é de 150 bilhões de reais por ano, pudesse também ser investido em esporte como ferramenta para a educação. O orçamento da saúde, que também é de 150 bilhões de reais por ano, também fosse investido em atividade esportiva. Tem uma pesquisa da ONU que mostra que para cada real investido em esporte para todos, haveria uma economia de R$ 3,60 em gastos com saúde, por evitar doenças coronarianas, sedentarismo, obesidade, por aí vai. Então, construir hospital não é investir em saúde, é tratar da doença. Investir em saúde é investir em esporte, porque as pessoas ficam menos doentes. Então, com essa perspectiva mais transversal, talvez o esporte para todos ganhe um investimento que mereça e que a Constituição já determinava. Está nas mãos do Ministério da Cidadania mudar essa perspectiva. A gente conta com você, viu, Felipe? E esse investimento que foi feito no passado, muito em prédio, em estádio, em arena, isso acabou distorcendo um pouco esse panorama do esporte. Tem muito prédio, muito espaço ocioso. Né? Olha que absurdo. Nós construímos equipamentos maravilhosos, mas não temos atletas para usar. Ou seja, não se desenvolveu o esporte no Brasil para que o esporte conseguisse aproveitar esses equipamentos de altíssimo nível que nós construímos. É um contrassenso total. Precisamos mexer nisso. Ó, Ministério da Cidadania, a bola está contigo, hein? Isso que vocês estão falando, eu acho que mostra uma mudança, e até se a gente pegar agora a Copa do Mundo de Futebol Feminino, foi uma das reclamações da Marta, né? Que ela falou, poxa, tem que investir nas meninas lá atrás. Porque muitas das vezes, até na escola, a gente está falando de uma visão horizontal que o Pedro trouxe, essa conversa entre educação, cidadania e esporte, se a gente puder triangular assim, ela também deveria ocorrer dentro da escola. Mas muitas vezes as escolas, a educação física escolar, os professores de educação física têm uma briga, têm uma luta constante,
para o entendimento de que a educação física escolar tem essa visão holística mesmo, de formação do ser humano como um todo, e não apenas um momento de recreação. E o objetivo não é simplesmente formar atletas, o objetivo é formar cidadãos. Cidadão. Muito mais importante do que formar atletas. A gente precisa ter uma revisão deste olhar, eu acho que de uma maneira geral, para todos nós brasileiros. Foi bom você falar sobre isso, porque com essa sua experiência, enfim, à frente da universidade e da Copa do Mundo durante aqui esse tempo, como que a gente passou a olhar o esporte? A gente teve uma mudançazinha no nosso olhar, nós brasileiros tivemos uma mudança de olhar para o esporte? Não, sem dúvida, é uma evolução. Hoje, os atletas de alto rendimento vêm assumindo uma responsabilidade social que, poxa, a Lei de Incentivo ao Esporte, por exemplo, financia projetos da Ana Moser, do Flávio Canto, o Instituto Reação aqui na Rocinha, eu posso dar o Lars Grael, enfim, e vários outros exemplos que a gente pode dar do atleta que se destacou, que virou referência, que é um exemplo, devolvendo para a sociedade aquilo que toda a sociedade deu para ele. Isso é uma evolução enorme, enorme. Outra coisa, o esporte realmente ficou no centro da agenda e da discussão que o Brasil teve nos últimos anos pelos grandes eventos e pelos investimentos que foram feitos. Embora há uma distorção enorme. A usina de Belo Monte custou mais caro do que todos os equipamentos da Copa juntos e atrasou muito mais e era muito mais importante para o Brasil. Se um estádio de futebol atrasasse uma semana para ser entregue, era a primeira página do jornal. A usina de Belo Monte não. Então, há uma distorção das prioridades e a sociedade dá muito mais atenção para essa espuma que são esses eventos esportivos, porque trazem mídia, são entretenimento, no fim das contas, do que questões prioritárias para o desenvolvimento nacional. Eu acho que essa reflexão, ela só está acontecendo agora também porque a gente passou por tudo isso. Senão a gente não estaria discutindo, por exemplo, o que fazer com os equipamentos olímpicos. Só estamos discutindo porque construímos, porque recebemos os Jogos Olímpicos. Eu acho que, sem dúvida, a gente percebe esse amadurecimento da compreensão do que pode representar o esporte na sociedade, e é por isso que a gente ficou com muita esperança quando houve a reunião de todos os ministérios dessa área social, de que finalmente o investimento no esporte de alto rendimento ia ser mantido e também o investimento no esporte educacional ia finalmente acontecer no volume que a Constituição determina como prioridade. Eu acho que esse amadurecimento quebrou um pouco também a nossa visão se a gente tinha tradição ou não em determinadas áreas. Esse questionamento, acho que passa um pouquinho por aí. Essa vivência, essa experiência que a gente teve desses grandes momentos esportivos no país, de uma maneira... A Copa, então, que você tinha norte, sul, leste, oeste, centro, todo mundo contemplado de alguma maneira, eu acho que todas as regiões do Brasil puderam pensar nisso. E mesmo que as Olimpíadas tivessem sido no Rio de Janeiro, houve discussão no país inteiro, os atletas vêm, né, do país inteiro para cá. E o futebol aconteceu em vários lugares. O futebol é a Copa do Mundo que eu estou falando. Não, os próprios Jogos Olímpicos futebol, também teve em outros lugares. E eu acho que a gente agora vive um momento de repensar para onde a gente vai. Já que a gente não tinha uma tradição esportiva antes, agora a gente passou por essa experiência, para onde a gente vai? E eu queria trazer, já para botar a bola em campo, já que a gente está falando de esporte, vamos botar a bola em campo. Eu queria trazer um movimento que vem acontecendo. As escolas públicas são exponenciais nesse movimento, elas têm celeiro, né, de talentos nesse movimento, que são os considerados esportes da mente. E eles vêm ocorrendo nas escolas. E durante os Jogos Olímpicos isso ficou muito evidente quando a gente, por exemplo, trouxe a discussão do xadrez, né, para o dia a dia escolar. Qual é o papel do Ministério da Cidadania, enfim, e de todo esse triângulo que a gente falou, educação, né, esporte, cidadania, no desenvolvimento desses esportes que o brasileiro talvez não tivesse nem tanto acesso, gamão, considerado esporte de elite, né? Como que a gente está lidando com isso? Para onde a gente está indo? A gente vai ter no Ministério da Cidadania o programa Município Mais Cidadão. A gente tem estimulado que o município faça atividades, uma Olimpíada escolar, um festival de audiovisual, e uma das atividades é o xadrez.
O xadrez é extremamente importante, desenvolve a capacidade intelectual, desenvolve o raciocínio. Então, além de outras modalidades, nessas competições que a gente vai estar desenvolvendo, patrocinando, reconhecendo os municípios que investem, se dedicam nisso, o xadrez é uma das 5 modalidades. Então, é importante, eu acho que o aluno, a aluna, principalmente da escola municipal, tudo que ele faz é importante, isso vai servir para a vida dele, ajuda no desenvolvimento, ajuda na aprendizagem. Então, esse conjunto de atividades, de coisas que ele tem oportunidade de fazer, e a gente quer aumentar esse leque de oportunidades, principalmente para os mais vulneráveis. Hoje no Brasil, 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família, tem uma condição mais difícil de vida e o governo tem apoiado, por ano são 30 bilhões de reais, mas na educação especialmente a gente conseguiu universalizar o ensino fundamental, fizemos agora a reforma do ensino médio para diminuir a evasão, porque também era muito grande, e foco de todo o governo agora tem sido a educação infantil, a pré-escola, a creche. Então, na educação infantil, a gente colocar os recursos. E estimulando, dando oportunidade para esses alunos, para esses jovens de desenvolvimento. Então, vamos ter no município Mais Cidadão os festivais, as competições, trazendo todo mundo, envolvendo todo mundo, principalmente também com essas atividades. Não é só quem consegue correr mais, quem tem mais preparo físico. Tem também outro lado de raciocínio. Cada um tem um perfil e a gente quer respeitar e contemplar todo mundo. Xadrez, gamão e pôquer. Vamos aqui. Eu já olhei para a pessoa, né? É porque eu participei desse movimento de criação da Associação Brasileira de Esportes Intelectuais, que é presidida pelo grande mestre Darcy Lima de xadrez, também presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, se não era até recentemente. E são 5 os esportes intelectuais, os esportes da mente: xadrez, damas, bridge, pôquer e go, que é um xadrez chinês. O gamão, pelo elemento randômico dos dados, ainda não foi completamente reconhecido como esporte intelectual, mas, na minha opinião, deveria ser. Até porque um pouquinho de sorte não faz mal a ninguém, né? Às vezes tem aquela, se a gente trouxer para o outro, às vezes tem aquela bola que bate na trave. Exatamente, essa discussão... A sorte está ali no esporte de alguma maneira. O Nelson Rodrigues dizia que sem sorte a gente engasga com chicabom e morre engasgado, né? Então a grande verdade é que sempre tem um elemento randômico que é decisivo nas nossas vidas. Mas eu queria falar algumas coisas sobre isso. Primeiro, uma das coisas que mais me marcou no período em que eu fiquei como professor visitante em Harvard foi um professor, Charles Nesson, que é o decano lá, um dos mais antigos, que ensinava aula de júri através do pôquer. Então ele colocava os alunos jogando pôquer e dizendo: olha, isso é como o júri, o promotor tem as cartas dele, você tem a sua, e cada um blefa até o momento em que se chega num acordo, porque a grande maioria dos casos não chega a julgamento nos Estados Unidos. Eles são terminados em acordo entre a promotoria e os advogados. E esses acordos nada mais são do que cada um blefando do seu lado, para ver quem consegue levar a melhor. Então, através da análise do que se tem na mão, da análise das reações do adversário, se pode chegar a um resultado sem que nenhum dos dois precise mostrar as cartas. E isso serviria como metáfora para a aula de júri. Outra coisa importante, já falando de pôquer também, é o ensino de matemática, de estatística, de probabilidade, porque as suas reações, elas mudam na medida em que se compreende melhor aquilo que se tem na mão e as chances que se tem de ser bem-sucedido. E aí não é só no pôquer, é em qualquer negócio que se empreende, é em qualquer coisa que se faz. Saber interpretar aquilo que nós temos, saber interpretar os sinais do ambiente em volta e saber jogar o melhor jogo possível com aquilo que nós temos nas mãos e não com aquilo que nós gostaríamos de ter, é fundamental para a vida. É saber trabalhar com o que se tem, né? E o terceiro ponto que eu queria também ressaltar, nessa conversa sobre o esporte como ferramenta para a cidadania, né? Para a promoção da cidadania e nas escolas, principalmente nas escolas públicas,
além de educar para a vida, para hábitos saudáveis, para o convívio social saudável, imagina que, através do esporte, nós temos caminhos, existem caminhos que se abrem, como, por exemplo, 60 mil bolsas de estudo em universidades norte-americanas para pessoas que praticam esporte. Então, imagina que a rede pública, se tivesse uma percepção de que o esporte, além de formar o cidadão, de preparar para a vida, também abre uma possibilidade concreta de estudar nos Estados Unidos com bolsa integral, a gente tivesse muito mais gente construindo o seu currículo com essa perspectiva mais internacional. E, por último, eu queria também dar o exemplo da Islândia. A Islândia tinha, há 20 anos, os maiores índices de violência e consumo de drogas e álcool entre a juventude. E aí resolveu investir em cultura e esporte, arte e esporte. O investimento foi feito nos moldes do Bolsa Família. Cada cidadão, cada família recebia um cartão que tinha lá um volume de recursos que obrigatoriamente deveria ser utilizado em atividades culturais, arte, música, dança ou esportivas. Então, só quem poderia receber os recursos contidos naqueles cartões eram clubes ou academias ou escolas de dança, música, etc. E a juventude era obrigada a gastar aquilo no mês, e todo mês subsequente. Então, toda a juventude da Islândia passou a ter acesso e passou a ser praticamente obrigada a fazer alguma atividade esportiva ou cultural. Em 20 anos, a Islândia deixou de ser o país com os maiores índices de violência, consumo de álcool e droga na juventude, para o menor índice de toda a Europa. Então, esse é um programa que está lá medido, com início, meio e fim. E a Europa está copiando esse programa, que se chamava Juventude na Islândia, e agora se chama Juventude na Europa, com a mesma perspectiva. Então, os dados, eles estão aí para qualquer um olhar. Falta vontade política e decisão de fazer acontecer. Complementando o Pedro, em dois aspectos. A gente acabou de assinar com a ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Particulares, uma parceria para ela receber esses atletas. Então, através da presidente Elizabeth Guedes, a gente tem estimulado que essas universidades, que essas faculdades recebam os atletas e ajudem que ele estude, que ele que ele tenha esse apoio da academia. Então, a gente faz também um chamamento para outras universidades, outras faculdades também aderirem nesse pacto pelo esporte e ajudarem no desenvolvimento dos atletas, principalmente os de alto rendimento que precisam disso. Do cidadão, né? Mais do que isso, o desenvolvimento do cidadão. E no segundo ponto, realmente a Islândia é um exemplo impactante. O ideal é que no Brasil a gente tivesse educação integral, 6, 7 horas de aula todo dia para todas as crianças, mas tem uma série de limitações, uma série de dificuldades. Então, a gente tem estimulado atividades no contraturno, de esporte, de cultura. O MEC, já na gestão passada, reforço de português e matemática, mas que o jovem tenha uma atividade, a criança tenha uma atividade de contraturno nesse período que ela tem que buscar fazer alguma coisa. Se ela estuda de manhã, tem que fazer alguma coisa à tarde e vice-versa, para poder melhorar o desenvolvimento, a performance, com jogos educativos, com vídeos. Acho que a gente aqui na Multirio tem diversas aulas, diversos materiais que o jovem pode ter acesso, a criança pode ter acesso e aprender. Então tem que buscar também esse aprendizado fora da escola, fora só da sala de aula, para ela ter mais chances, mais oportunidades na vida. E aí, nisso, a participação não só dos professores, mas da família é fundamental para... A gente estava conversando no início sobre a sua experiência com a catequese, que é exatamente a mesma coisa que a gente precisa no esporte. Não adianta ficar meia hora trabalhando ali se a família não está junto. Nós precisamos construir esse entendimento mais amplo. Acho que você podia falar sobre isso melhor do que nós, hein? A gente aqui, enfim, entende pela Multirio e a experiência, né, da educação, e a Multirio há 25 anos fazendo isso, de que é muito difícil que você conclua a formação de um ser humano nesse momento da fase escolar dele, se não tiver a participação da família. A família não pode ser simplesmente alguém que vai assistir
a apresentação do filho na escola, o momento ali do Dia das Mães ou do Dia da Família, seja lá o qual for, ela não está de plateia na escola, ela tem que estar presente na escola, na vida, né? A vizinhança. Quem aqui não é vizinho de uma escola? Todo mundo tem uma escola no bairro. Então, esse triângulo, eu acho, da cidadania, da escola e do esporte, se a família enxergar isso de uma maneira e abraçar, como toda a sociedade abraçar, a gente tem um projeto aí de Islândia para o Brasil, um projeto futuro bastante interessante. Já avisaram aqui no ponto que o programa chegou no limite do tempo. Eu queria agradecer a participação de vocês. Obrigada, Pedro. Obrigada, Felipe. Muito obrigada pela participação de vocês, por vocês terem vindo ao Hashtag Educa. E obrigada a você que acompanha a gente sempre aqui no Hashtag. Já sabe, tem mais conteúdo sobre o assunto de hoje nas postagens no Facebook, nas nossas redes sociais e no portal da Multirio. Passa lá. Até o próximo Hashtag. Tchau.